Está no ar, Giro do Radar, o boletim semanal do podcast Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais um Giro do Radar, o boletim semanal do podcast Radar Xinguara. E nessa edição nós vamos comentar um pouquinho sobre o clima que tem afetado aí Xinguara e região, né, com períodos de sol e chuva, né, essa instabilidade no clima. Então vamos comentar um pouco sobre isso nessa edição do Giro do Radar. Então Xinguara, que é conhecida pelo calor e pelo sol, né, que inclusive está na nossa bandeira, né, essa representação, tem amanhecido aí alguns dias, né, aquele tempo nublado, né, sendo que o sol até aparece em alguns momentos, mas depois logo tudo fica encoberto pelas nuvens e a chuva cai, né? Mesmo que de forma rápida. E por vezes também a chuva vem de madrugada, né? Ou no início da madrugada ou no final dela, ali entre 4 e 5 horas da manhã, né? Mas só que essa instabilidade ela não é só aqui. Segundo informações da Agência Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para diversas regiões do país e esse alerta atinge 14 unidades da federação. E esse alerta ele foi classificado como laranja. O alerta laranja indica situação de perigo, com chuvas intensas. Em algumas áreas, os ventos podem alcançar a velocidade entre 60 e 100 km por hora. E falando aqui do estado do Pará, onde se encontra, né, Xinguara, o aviso ele foi emitido, já tinha sido emitido aí nos últimos dias, e isso reforça o cenário de instabilidade que nós estamos vivenciando, né, que nós estamos presenciando aqui ao longo desses dias. E aqui em Xinguara, a população tem sentido na prática essa mudança constante no tempo, né? Então quem sai cedo de casa percebe ruas molhadas, poças acumuladas e o céu carregado, às vezes até no iniciozinho da manhã, né? E, inclusive, essa semana nós tivemos período de chuva que durou praticamente o dia todo, né? Indo até ali no finalzinho da noite. Então, ainda que no resto do dia, né, a gente possa ter o sol e o calor intenso, a verdade é que com a instabilidade do tempo, a qualquer momento pode surgir aí algumas pancadinhas de chuva, né? Então todo mundo aí fica atento, principalmente quem coloca as roupas para lavar, porque numa hora o sol está radiante e rapidinho, né? Do nada o clima muda e aí você já tem ali que tirar as roupas do varal, né? Mas falando nessa situação, quais são os riscos que envolvem, né, essa questão das chuvas, né, que principalmente as chuvas fortes, né? Então, primeiro, o primeiro risco ele fica por conta dos alagamentos, né? Então, em alguns pontos da cidade há a presença desses alagamentos que são causados pela intensidade das águas e a falta da capacidade do sistema de drenagem dá conta de escoar essa água, né? Então, um outro risco também que nós temos quando a gente fala de chuvas intensas é a questão da queda de galhos e árvores em razão dos ventos fortes, né? Principalmente em grandes áreas verdes, né? Como a gente presencia muito na estrada, né? Na BR-155, que fica aqui, que corta, né, a cidade, nas áreas de zona rural, muitas das vezes, por conta dessa intensidade dos ventos, não é raro você ver árvores que ficam nas margens da rodovia caírem, né? Inclusive até causando aí alguns transtornos e riscos para quem utiliza essa via, né? E aqui dentro da cidade também, né? Nós temos aí árvores que podem apresentar esse risco de queda, dependendo aí da intensidade dos ventos. E um último risco que a gente pode listar
é a questão da queda de energia, né, que acontece por descargas atmosféricas ou danos na redes ocasionado aí por essas chuvas, né? Inclusive aqui na cidade nós temos algumas situações de queda de energia, mas com as chuvas intensas isso pode se tornar cada vez mais frequente, né? E aí, diante disso, desses riscos que eu apresentei aqui, quais são os cuidados que nós devemos ter, né? Nós sempre devemos estar atento, né? Porque apesar da chuva, né, principalmente aqui na região, que quando nós estamos no período de grande seca, né, sol intenso, calor, né, a gente sente falta da chuva, mas quando ela vem também, é aquela chuva generosa mesmo, né? É bom por um lado, porque o clima fica mais ameno, né? Fica mais refrescante, mas de qualquer forma tem riscos que nós devemos estar atentos, como foi os riscos que eu coloquei aqui. E quais são os cuidados que a gente deve ter nessas situações? Primeiramente, não se abrigar debaixo de árvores durante as tempestades, principalmente aqui na nossa região, onde há uma grande incidência forte de raios, né? Então, os raios aqui são comuns, principalmente por causa dos morros, né? Das grandes áreas descampados, né? Então, a gente precisa ter atenção quanto a isso daí. E também sobre a questão dos raios, inclusive vale o alerta sobre a questão de não utilizar o celular enquanto estiver carregando, né? Ou seja, conectado na tomada durante as chuvas ou tempestades, pois há o risco de descarga elétrica, né? E é importante mesmo destacar essa questão, já que hoje em dia ninguém larga do celular, né? Mesmo se ele estiver lá carregando, você às vezes está usando. E durante esses períodos de chuva intensa, né, de raios, é muito importante você tomar cuidado com isso. Inclusive porque nós já temos casos de pessoas, né, que infelizmente foram a óbito por justamente estar, né, utilizando o celular durante essas situações. Até mesmo quando não há chuva, mas há uma situação de descarga elétrica, então pode acontecer essa situação. Então, por isso que a gente precisa observar bem essa questão. E também evitar estacionar carros ou motos perto de grandes estruturas metálicas, de árvores também, né? Como eu mencionei, a questão da queda de árvores, de galhos, né? Principalmente de galhos. Então, estacionar perto de estruturas metálicas, né? Ou placas de grande porte durante esses períodos pode ser um risco. Então, se você quer proteger o seu bem, né? Não, evitar que aconteça algum dano, então evitar ficar próximo dessas áreas, né? E também falando em veículos, sempre redobrar atenção durante as fortes chuvas, né? Principalmente à noite, porque há uma baixa visibilidade e o perigo de buracos, né? Que podem estar aí nas vias e que ficam camuflados, né? Por conta da água. E também vamos citar, né? A questão a nossa própria BR-155, como já é de conhecimento, né? Está com muitos problemas relacionados a questão da sua estrutura, né? Há buracos em muitos pontos. Então, você que precisa utilizar essa rodovia e se depara com situações de chuva intensa, tomar muito cuidado, né? Redobrar atenção mesmo para não acabar se envolvendo em um acidente decorrente dessa situação. E aqui dentro da cidade, né? Nós temos aí algumas ruas também que estão com esses problemas, muitas erosões, né? Então também muito cuidado. Claro, vou destacar que estão sendo feitas obras de reparo aqui dentro da cidade para lidar com essa situação, mas ainda há alguns pontos que apresentam buracos, né? Então, no período de chuvas, se você não estiver atento, você pode acabar tendo aí um prejuízo no seu veículo.
ou também se envolver no acidente, principalmente quando a gente fala de moto, né? Porque moto é mais instável, então se passar por um buraco que não foi visto, o risco aí de um acidente é muito grande. E na zona rural, a atenção com relação a essa questão do trânsito, né, deve ser maior ainda, porque as estradas vicinais, né, que são estradas de terra, né, podem ficar escorregadias e com difícil acesso depois das chuvas mais intensas que ocorrem principalmente durante a madrugada, né? Então você vai ter os atoleiros. Então também tem muito cuidado aí quando for utilizar essas vias, porque as chuvas intensas podem causar aí alguma situação de danos a elas e tornar o tráfego bem mais complicado, né? Então vale também o alerta nessa questão, principalmente aqui na região que nós temos, né, muitas pessoas que utilizam essas vias para se deslocar aí no seu dia a dia. E para os próximos dias o clima deve permanecer instável, então fique atento, redobre os cuidados e acompanhe os órgãos oficiais de meteorologia para ficar por dentro dessas mudanças no clima, né, que vão estar acontecendo aí ao longo dos dias. E fica por aqui mais uma edição do boletim semanal do podcast Radar Xinguara. Lembrando, se você tem algum evento, promoção ou quer fazer uma divulgação da sua empresa ou seu negócio, né, e quer aparecer aqui no boletim, que são boletins aí que toda semana nós pretendemos, né, estar lançando. Então, entre em contato via direct no Instagram, @radarxinguara, né, o nosso perfil. Obrigado pela audiência de todos e até breve. Giro do Radar, o boletim semanal do podcast Radar Xinguara.